Aqueles homens ali estavam para acusar a Cristo. Quem nós somos dentro desse contexto? Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. É com muita alegria, que estou aqui para compartilhar com os irmãos um texto sagrado, um contexto que eu tenho certeza que vai edificar em muito a nossa vida. E esse contexto está presente lá em Mateus, no capítulo 12, dos versículos 9 até o 14. E quando Jesus ele entra em uma sinagoga, assim começa o texto, ele vai ver um homem com sua mão ressequida, sua mão mirrada. E é claro, irmãos, todas as vezes que Jesus vê alguém limitado, seja uma limitação física ou de ordem espiritual, emocional, Jesus vai estar ali para se compadecer, porque ele vê a todos. Então Jesus não estava sozinho ali, ele vê aquele homem e ele vai curá-lo. Mas antes dele realizar essa obra na vida daquele homem, vão surgir os acusadores. É isso mesmo, os acusadores. Os fariseus vão estar ali para instigar a Cristo e vai dizer assim: olha, é lícito curar alguém em dia de sábado? Jesus vai lançar uma pergunta para eles. Eu acho assim, eu vejo isso tão lindo na vida de Jesus. Muitas vezes Jesus foi interrogado e ele vai lançar uma outra pergunta, porque ele quer sempre, irmãos, mexer conosco por dentro, Claro, ele se preocupa com o nosso estereótipo, claro que sim, mas primeiramente com a nossa alma, com quem de fato nós somos, a alma vivente. Então, é tanto que aquela limitação, aquela deficiência ali naquele homem está mostrando a realidade espiritual daqueles fariseus que estavam ali também para acusar a Cristo, acusar a obra de Cristo. Então, Jesus ele vai dizer: olha, qual dentre vós, tendo uma ovelha, e essa ovelha cair em uma cova, não irá lá resgatá-la, salvá-la daquela condição? A maior ainda valor tem o homem, Então, irmãos, é claro que Jesus, com essa interrogação, com essa fala, Jesus não está desprezando os animais. Claro que não. Lá no contexto do dilúvio, a gente sabe, Jesus salvou também os animais. E também no contexto do Êxodo, Jesus também salvou animais ali. E então Jesus estava só mostrando o que ele ia fazer ali, e muito mais, mostrando a realidade espiritual daqueles homens. Então é importante, irmãos, observarmos. Eu sempre falo que Jesus ele é o pedagogo dos pedagogos, porque ele começa a nos ensinar dentro de um contexto natural, onde todo homem é capaz de entender, facilita para todos nós, o passo a passo, os degraus, as camadas de revelações. Ele mostra então, a partir daquela mão ressequida, daquela mão mirrada, a realidade espiritual daqueles homens. Ou seja, eles estavam limitados, não estavam reconhecendo o Cristo ali e nem tampouco a obra de Cristo. Em outro contexto, Jesus vai até dizer: olha, se não querem crer em mim, creiam ao menos nas obras que eu faço. Mas, enfim, tem o capítulo 23 de Mateus, irmãos, que ele é todo dedicado a exortar, a corrigir, a repreender os fariseus. Porque essa é a intenção de Deus, trazer-nos novamente a comunhão. E para trazer, ele mostra que nós estamos errados, seguindo um caminho que vai na contramão, um caminho que conduz de fato à morte, porque um caminho pecaminoso, o salário do pecado, a gente sabe que é a morte, a palavra de Deus mostra isso. Então, irmãos, Jesus estava mostrando a limitação, a cegueira. Muitas pessoas estão caminhando, irmãos, com a sua espiritualidade, com um olho só, com uma mão só, que é aqui dentro do contexto, com uma perna só. Então, estão vivendo uma comunhão parcial com Cristo, É aquele que toma café da manhã, com o maligno, e quer almoçar com Jesus, Ele está todo confuso. É uma confusão espiritual. Veja, irmãos, outro ponto também marcante aqui dentro desse contexto. A gente observa que a sinagoga, o templo, os templos que nós conhecemos hoje, sugere que aquele lugar seja um lugar que nos aponta para uma comunhão, do partir do pão, a koinonia, e sugere uma adoração sincera, se voltar para Deus com sinceridade. Mas a gente sabe que ali também é um ambiente de trigo e de joio. É claro que
o ensino de Jesus na parábola é muito mais amplo do que, né, um lugar específico, né, um lugar, né, que é cercado por uma estrutura de concreto, né? Isso envolve o mundo inteiro, né, porque a seara, o Senhor plantou, né, no mundo inteiro, com a sua própria morte, a esperança de ressurreição. Então, em todo lugar que você possa enxergar nesse mundo, é a seara de Cristo, onde o maligno implantou também o seu joio. E não tem como você saber hoje quem é trigo, quem é joio, a não ser Cristo. E dentro desse contexto, Jesus sabe exatamente quem é trigo e quem é joio. E Jesus viu ali, né, nos olhos daqueles religiosos, que eles estavam apenas demonstrando o que na literalidade estava ocorrendo na vida daquele homem com a sua mão ressequida. Irmãos, é tremendo esse contexto, em suas revelações, em suas implicações na nossa vida. Sempre falamos, né, do sentimento que precisamos nos desenvolver, né, desenvolver dentro de nós, que é um sentimento de pertencimento à palavra, olharmos para esse contexto, né, e observarmos primeiramente a Cristo, né, que é o autor e consumador da nossa fé, é claro, mas também nos vermos ali, quem nós somos, né, dentro desse contexto. Será que nós somos alguém que está necessitado de uma restauração no corpo, né? De uma limitação apenas do nosso físico? Será que nós somos esse alguém, né, que precisa da cura de um olho, da cura de uma perna, da cura de uma mão, de um braço? Seja qual for, estamos falando de uma cura do físico, de um milagre. Mas também, será que também nós somos alguém que está precisando de uma cura dentro da nossa comunhão, né? Dentro da nossa comunhão com Deus, dentro da nossa espiritualidade? Será que nós estamos, né, trabalhando para o Senhor de forma, né, limitada, com um braço apenas? Meus irmãos, é tremendo quando nós olhamos, né, com os nossos olhos espirituais, né, e olhando para nós mesmos, observar, né, o que está nos limitando dentro da nossa comunhão com Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas fazem a obra de forma, né, desleixada, né, sem um verdadeiro comprometimento, sem uma inteireza de coração. Jesus mesmo, quando ele fala para o seu povo: olha, vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Quando Jesus fala isso, irmãos, Jesus não estava dizendo que não estava havendo honra. Estava sim havendo honra, mas com apenas a boca, só apenas com os lábios. Mas Jesus, irmãos, ele é santo e requer que todos nós sejamos santos, separados para Deus, né? Separados para o Senhor. Então a nossa busca, irmãos, ela deve ser plena e verdadeira. E não se limitar a lugares, irmãos. Outro fato também importante: não é uma estrutura de concreto que vai revelar o seu verdadeiro caráter, ou que vai transformar o seu caráter. Eu faço, irmãos, uma analogia, né, uma comparação entre um homem dormir dentro da garagem de um carro, né? Ele pode dormir ali por 1000 anos, mas ele nunca e jamais ele vai se transformar em um carro. Apenas para a gente entender que o ambiente não transforma você, não vai mudar o seu caráter. Não crie essa expectativa: eu encontrei agora um lugar acolhedor para mim. Eu encontrei agora um lugar que tem, né, pessoas amorosas, que tem pessoas que me acolhem, que cuidam de mim. Não crie essa expectativa no seu coração. É muito bom, é agradável sim estar no meio de pessoas amorosas, mas entenda, né, a transformação inteira do ser humano, né, o milagre que ocorre do novo nascimento, é um milagre que independe de uma estrutura ou de um lugar físico palpável, visível. É a sua comunhão com o Espírito de Deus. Lembra daquela mulher samaritana, irmãos? Olha, se deve adorar aqui no monte de Efraim ou lá em Jerusalém? Jesus diz: nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Mas o meu Pai, ele procura. Olha que lindo, meus irmãos, o Senhor está procurando. Olha o valor de um ser humano, olha o valor de uma alma. Ele está procurando, ele está em busca de encontrar, né, um coração que o adore em espírito e em verdade.
Ele não está procurando, irmãos, em primeiro plano, uma estrutura para ver se acha alguém. Ele não está batendo em muros de concretos para encontrar alguém que abra a porta do seu coração. Ele está, meus irmãos, batendo no coração do homem, na porta que é o coração do homem. E precisamos ouvir a sua voz, ao invés de buscar constatações, né, ver algum problema, né, ver, né, algum tropeço, né, buscar acusar a obra de Cristo, né, buscar acusações. Quantas pessoas estão vivendo assim, meus amados? Como esses fariseus, como esses religiosos que colocam, impõem fardos sobre os ombros, sobre as costas do outro e não ajuda nem sequer com o seu dedo miguinho. Aqueles homens ali estavam para acusar a Cristo. Quem nós somos dentro desse contexto? Fica uma pergunta, né, que deve gerar uma grande reflexão dentro de nós. Quem nós somos dentro desse cenário, dentro desse contexto? Aquele homem viveu o seu milagre e que nós também vivamos o milagre que Deus tem para nós. Não importando qual seja a limitação, Deus pode mudar qualquer situação na nossa vida. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo continue te abençoando, né, por meio dessa palavra, e fique à vontade para compartilhar, né, esse momento com outros irmãos, se inscrever no canal, né, curtir, comentar, para que essa plataforma veja relevância, né, nesse encontro e também chegue, né, a outros corações sedentos. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.